Boa noite, amigos. Boa noite, alunos. 6 minutos com a mecânica quântica. Esse é o quarto vídeo que eu estou colocando no YouTube, na minha página que chama-se Rodolfo Eduardo da Fonseca Neto. 6 minutos com a mecânica quântica. Hoje eu vou falar sobre o efeito Casimir. Heinrich Casimir foi um físico teórico holandês que em 1948, através de trabalhos experimentais no laboratório da Philips, na Holanda, ele conseguiu determinar que quando duas placas metálicas justapostas, colocadas uma ao lado da outra, totalmente descarregadas, essas placas, elas produzem uma força ou um efeito que é uma relação entre a força de atração entre elas e a sua área. Essa força também é baseada na força de Van der Waals, né? Mas no caso específico, essa força, essa relação, esse efeito entre as duas placas descarregadas é uma força que ocorre no vácuo. Nós estamos falando de uma distância entre placas de algumas dezenas de diâmetros de átomos, tá? Então é algo infinitamente muito pequeno a distância. E através dos dipolos, né, entre os átomos, entre as placas, produz-se uma força no vácuo surpreendente, né? Essa força foi comprovada muitas décadas depois, né, no CERN, né, no laboratório de luz, né, do CERN, onde conseguiu-se medir, né, o que foi experimentalmente, ainda numa fase embrionária, tentado ser provado, e foi provado por Casimir, né, e leva o seu nome, efeito Casimir. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que a relação entre a força e a área é uma taxa entre duas placas justapostas descarregadas, com uma distância de dezenas de átomos. Essa taxa é determinada através de uma equação matemática que é igual a H, onde H é a constante de Planck, né, 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, vezes a constante da velocidade da luz, porque a força entre os dipolos ocorre numa frequência de onda que é a da luz, né? Vezes a velocidade da luz, c, né, multiplicado por π, né, elevado ao quadrado, né, dividido por 240. Onde 240 é o número resultado de uma série, ou melhor, da série de Fourier, né? E daí chega em 240. Né? Naturalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma série, mas cuja solução não é correta, não é exata. Porque nós estamos falando em sobreposições de ondas entre as placas. Né? Nós estamos falando em ondas entre as placas, né? Em funções de ondas eletromagnéticas entre as placas. Né? Essas funções de onda, elas têm níveis de energia diferentes, consequentemente a série de Fourier não consegue estabelecer um valor correto para o fim da série. Né? Então, o efeito Casimir, ele é um efeito importante que comprova o quê? Que o vácuo tem uma força indescritível. O vácuo tem uma força indescritível. Né? E essa força indescritível é capaz de formar matéria. É capaz de formar novos materiais, né? Naturalmente não numa escala que você está imaginando, mas numa escala atômica, né? Ou seja, o efeito Casimir, ele pode determinar a formação de novos átomos. Tá? O efeito de Van der Waals, que é um outro da química, que mostra que existe uma força entre dipolos e dipolos, entre as moléculas, né, apolares, numa solução qualquer, esse efeito, né, de Van der Waals, essa força de Van der Waals, ela insinua
que o efeito de Casimir está comprovadamente correto. Tá? Está comprovadamente correto. Tá? Então, repetindo, o que é o efeito Casimir? É a força no vácuo entre duas placas descarregadas, justapostas, a uma distância de dezenas de diâmetros de átomos. Então é alguma coisa infinitamente pequena, né? Cuja equação teórica determinada por Casimir diz que a força dividido pela área é igual a constante de Planck multiplicado pela velocidade da luz, multiplicado por π ao quadrado, que é uma relação com relação à área, dividido por 240, que é um número determinado pela série de Fourier, né? E isso demonstra experimentalmente que existe uma força entre átomos quando duas placas são descarregadas justapostas, formando um efeito no vácuo que é determinado por Casimir, efeito Casimir ou força de Casimir quântica no vácuo. É isso aí. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa sorte.